Olá, gente, tudo bem com vocês? Que bom! Bom, hoje nós vamos aí continuando a falar sobre os nossos transtornos que fazem parte ainda do grupo C, né? Então, vamos lá ouvir o que nós temos hoje, que é o transtorno de personalidade obsessivo compulsivo, né? Então, vamos lá, vamos descobrir juntos um pouquinho sobre esse transtorno. Então, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, ele não deve ser confundido, né, com o obsessivo-compulsivo, que é outra questão, ok? Nós vamos falar sobre o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, né? Então, existe uma diferença entre um e outro? Sim, existe. Nós não vamos falar sobre ele hoje, mas vocês vão entender aos poucos, né? O que cada um tem aí dentro das suas próprias questões. Mas o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, gente, a pessoa que possui transtorno, ela tem como característica principal a exigência de que as coisas sejam feitas do modo certo. Embora muitos invejem, né, como sendo persistência, dedicação, essa preocupação com detalhes que essas pessoas possuem, muitas vezes impedem de completar determinadas tarefas que eles gostariam de fazer e, por causa dessas pequenas perfeições, elas terminam não conseguindo desenvolver isso. Tá bom? Então vamos lá. Para saber esse diagnóstico, o que é que o DSM-5 ele fala sobre esse transtorno, né? Vamos ver o que o transtorno fala, o que o DSM-5 tem, que mostra os caminhos das pessoas ficarem alerta para saber se ela tem esse tipo de transtorno. O primeiro ponto do DSM é: existe uma preocupação tão intensa com detalhes, regras, listas, ordem, organização ou horários, que o principal aspecto da atividade é perdido, né? Então, assim, precisa fazer um lanche, mas é tantas coisas, regras, detalhes, listas, organizações, horários, que a pessoa termina esquecendo do lanche, né? Ou o lanche se torna um fardo, porque tem muitos detalhes até chegar aí na questão do lanche em si, né? Um exemplo aí bem básico. A segunda coisa, existe um perfeccionismo que interfere na realização das tarefas. Então, por exemplo, essa pessoa ela é incapaz de completar um projeto porque não consegue atingir seus padrões rígidos, né? Os seus padrões pessoais que são rígidos, ela não consegue desenvolver, não consegue projetar, não consegue trazer esse projeto de forma prática por causa de suas exigências internas que são rígidas. O terceiro ponto é excessivamente dedicado ao trabalho e à produtividade. Ele exclui atividades e amizades, então não é justificada por uma necessidade econômica óbvia. Aqui a gente precisa separar, né? Porque essa pessoa ela não tem uma necessidade econômica momentânea, que ela precisa fazer horas extras, etc e tal, tá bom? Essa pessoa ela vai ter o trabalho excessivo, com a produtividade excessiva, para poder se excluir das amizades. Então, nós estamos falando de aspectos bem diferentes, né? O quarto ponto ele é muito ele é muito minucioso, escrupuloso, inflexível a respeito da moralidade, da ética ou valores, né? Voltamos ali um parênteses, não explicado pela identificação de cultura ou religiosa. Então, veja bem, não é porque uma pessoa tem uma cultura X ou uma religiosidade X que a gente vai taxar que ela seja obsessivo-compulsivo, ok? Não, isso é além de. Ela pode ter uma cultura e exagerar na moralidade, na ética, no valor,
uma religiosidade exagerar na questão moralidade, ética e valor, mas não quer dizer que essa moralidade, ética e valor estejam linkados com uma cultura religiosidade, né? O quinto ponto, essa pessoa ela é incapaz de livrar-se dos seus objetos usados ou sem valor, mesmo quando não possui importância sentimental. Então, se ela adquire uma coisa, ela vai ficar com aquela situação, com aquela coisa, por muito e muito tempo e não vai se livrar, gente. Sabe as pessoas, os acumuladores, né? Eles estão classificados um pouco dentro dessa questão, né? Um transtorno de personalidade obsessivo compulsivo, né? Que vai terminar entrando nesse aspecto porque ela não consegue se livrar, mesmo que aquilo tenha um valor sentimental. Porém, muitas pessoas desenvolvem a questão da acumulação por ser obsessivo compulsivo, não que tenha necessariamente um transtorno de personalidade, né? Segundo ponto, reluta em delegar tarefas ou trabalhar com outras pessoas, a não ser que elas se submetam ao modo exato de como ela faz as coisas. Então, ela sempre vai fazer as coisas como devem, que ela acha que é certo. Então, as outras pessoas daquele grupo ou seguem as regras ou ele não consegue desenvolver, né? O sétimo ponto, adota um estilo de gastos restrito para si e para os outros. O dinheiro é encarado como algo a ser acumulado como reserva, mas causa uma certa catástrofes futuras, né? Porque esses gastos eles estão restritos de uma maneira disforme, né? Não é linear, equilibrada de organização em si, tá bom? E o oitavo ponto do DSM demonstra rigidez e teimosia. Então, é uma pessoa que demonstra sobre si uma rigidez e demonstra também uma questão de teimosia. Bom, então, gente, isso que nós falamos hoje sobre transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. A partir do próximo encontro, nós vamos começar a falar sobre os transtornos de ansiedade, né? E aí nós vamos ver toda essa vertente do que a ansiedade tem e traz aí dentro da nossa vida, dentro do nosso cotidiano. Então, vou contar com vocês. Então, até o nosso próximo encontro e tchau!